Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo, assumiu a forma de servo. Jesus Cristo, ele não esteve aqui porque aconteceu um erro de percurso. Vai lá, resolve. Erraram. Acabaram com a santidade. Olha, desce lá. Jesus Cristo, ele não veio aqui tampouco para tapar um buraco. Não. Ele estava desde o início. Ele não era o plano B. Jesus Cristo estava desde o começo. Aleluia. Em João 1, pedi para que os irmãos abram a Bíblia, hoje a gente vou dar uma acelerada. Glória a Deus. Eu queria parar, mas não conseguia parar. Podia, mas não queria. Deus é bom, né? Oh, aleluia. João 1, do 1 ao 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Diga, o Verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. No princípio com Deus, repita. Vamos lá, eu quero ver mais disposição. Hoje a gente vai falar bastante. No princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Repita, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Jesus. O que falar de Jesus? Pensa aí um pouco em Jesus. O que vem primeiro na sua mente? Hoje eu estava pensando, quem é Jesus? Eu lembrei daquele louvor. Quem é Jesus? Eu preciso saber. Sempre tem um louvorzinho, né, aqui comigo. Jesus é algo poderoso. Alguém notável. Mas muito mais do que notável. É o autor, consumador. É o tudo em nossas vidas. Ah, se não fosse Jesus por mim e por você. Ah, se não fosse Jesus. E quando ele foi, ele deixou ainda um Espírito Santo para nos consolar, para nos lembrar da presença dele. Aleluia! Ele é tremendo. Jesus Cristo, desde o início, ele estava. Nada surpreende Jesus. Nada surpreendeu Jesus. E nada surpreenderá Jesus. Às vezes, a gente quer fazer algo para impressionar Jesus. Não, mas que se eu fizer esse jejum aqui de uma semana, não, porque se eu me trancar no quarto, e aí ele vai ficar surpreso, impressionado. Jesus não se impressiona com as nossas performances. Jesus, ele é Jesus. Nos ama, nos aceita, tem uma maravilhosa disposição para trabalhar dentro de nós com um propósito que ele mesmo estabeleceu desde o início, porque ele estava com o Pai, ele era o Pai. Amém? Jesus é Deus, aleluia. Ele não é alguém, gente, que pegou o bonde andando. Ah, está acontecendo um negócio aqui, vou aparecer, vou ajudar. Deu tudo errado, vou lá. Não. Desde o início, já existia um plano. E desde o início, nós estávamos incluídos nesse plano. Você pode glorificar o Senhor porque você faz parte desse plano? Você pode dizer assim, Jesus, obrigado. Oh, aleluia. Jesus, obrigado, porque nós fazemos parte desse plano. Jesus Cristo, ele é o caminho. Em João 14:6, diz assim, olha, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem jeitinho, não tem outra forma. Jesus, ele é o único caminho. E que maravilhoso caminho, que muitas vezes nós trilhamos por um outro caminho. E aí veio Jesus e nos ajudou e nos resgatou para um caminho de luz, onde ele é a luz. Olha que interessante. Ele nos traz para um caminho de luz, onde ele é essa luz. E quando essa luz, ela resplandece sobre mim, ela resplandece sobre você, essa luz mostra tudo sobre as nossas vidas. Mostra as nossas mazelas, não para nos envergonhar, não para nos confrontar, mas sim para nos constranger a sermos santo e sermos luz.
Fomos chamados para andar como Jesus, para sermos como Jesus, para mostrar ao mundo esse caminho. Como o mundo achará o caminho? Como o mundo trilhará o caminho? Se eu e você não apontarmos através das nossas atitudes, através do nosso comportamento, através da nossa vestimenta, através da nossa fala, através do nosso estilo de vida, o mundo só vai enxergar Jesus Cristo em mim e você, se nós morrermos para Ele. Com a vida no mundo viva, não tem como apresentar Jesus. Não tem como eu e você apresentar Jesus, o caminho dele, se nós não entrarmos por esse caminho, não abrirmos mão das nossas vidas e seguirmos exatamente o percurso que ele deseja que eu e você sigamos. Amém? Ele é o Messias. Diga, ele é o Messias. Oh, aleluia. Em Mateus 16 diz, respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós reconhecemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, por mérito nosso. Nós reconhecemos que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, porque em mim e você habita o Espírito Santo. Nós só conseguimos confessar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, porque o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que habita em você, nos impulsiona a declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é um privilégio. É um privilégio nós declararmos que Jesus é o Filho de Deus. E você talvez pense assim, não, Paula, tem tanta gente aí fora falando o nome de Deus. No nome de Jesus há poder. O nome de Jesus é nome sobre todo nome. Deus para o mundo existem vários, mas Jesus é o único, digno, o único digno. E nós, igreja, eu e você, temos Jesus. Temos o privilégio de ter Jesus. Vocês estão compreendendo, gente? Que eu e você temos Jesus. Não é pouca coisa não, gente. Nós temos Jesus. Hoje eu estava parando e falei, gente, eu tenho Jesus em mim. Eu tenho Jesus por mim. Pode me faltar tudo, pode todas as pessoas virarem as costas, mas Ele me fez uma promessa, estaria comigo, com você, até a consumação do século. Nós não podemos prever o amanhã, mas nós podemos ter uma certeza de previsão. Jesus Cristo é comigo, é com você, para qualquer situação. Ele não é aquele amigo que bate na minha e nas suas costas e diz assim, pode contar comigo. E na hora do vamos ver, esse amigo pula fora. Não. Jesus é aquele que está no barco. Jesus é aquele que esteve na fornalha. É aquele que esteve na cova dos leões. Ele estava lá desde o princípio. Ele estava lá desde o princípio. Ele é Deus conosco. Oh, glória! Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ele é Cordeiro de Deus. Diga, Ele é o Cordeiro de Deus. Declare antes, Ele é Deus conosco. Ele é Deus comigo. Oh, aleluia, Ele é Deus conosco. Mateus 1:23. Já li, né? Ele é o Cordeiro de Deus. João 1:29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele tirou o meu e o seu pecado. Ele apagou todas as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras, pelo vinagre, pela chicotada, pelo furo do lado, por todo o sofrimento, nós fomos sarados. Nós somos sarados. Sabe que isso significa? Que nós temos autoridade no nome de Jesus para pisar serpentes e escorpiões sem que nada nos faça dano algum.
Cristo é poderoso. Ele tirou o meu e o seu pecado. E ainda que o inferno se levante e tente dizer ao contrário e fala: e aí, Caio? Quem é você mesmo? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário por mim e por você tem um efeito de limpeza, de detergente, nos purifica, nos lava, nos limpa, é melhor do que o homo. É mais eficaz do que o homo. Não há dedo que aponte contra o nome de Jesus Cristo. Talvez eu e você estejamos andando na nossa força e queremos que as pessoas nos aceitem da forma como você e eu somos. Mas se eu e você caminharmos com o nome de Jesus, como Ele andou, fazendo o que Ele fez, aleluia, obedecendo como Ele obedeceu, Ele assumiu a forma de servo e obedeceu. Obedeceu, diga: eu vou obedecer. Oh, aleluia, Ele obedeceu, assumiu a forma de servo, eu vou obedecer. Todos vão ver a glória de Deus em mim, a glória de Deus em você. Muitas vezes nós lemos, relemos, estudamos, e é só obedecer. Ele nos dá a sabedoria, Ele nos enche, Ele nos fortalece, Ele nos reveste. Oh, aleluia. Ele é Senhor e Deus. Diga: Ele é Senhor e Deus. Ele é Senhor e Deus. Em João 20, 28 diz assim: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Ele é Senhor e Deus, mas Ele é Senhor e Deus meu e seu. Ele está por cima de todas as coisas, de todos os problemas, de todas as circunstâncias, de todas as dores, todas as dúvidas. Ele já sabe todas as respostas. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E quando eu e você o aceitou, nós declaramos: Tu és Jesus Cristo, Senhor e Salvador da minha vida. O senhorio dele está sobre mim, está sobre você. O domínio das nossas vidas está sobre Ele. Amém. E por que temer? Por que temer a tempestade? Por que se preocupar com amanhã, se Ele é Senhor da sua vida? A palavra de Deus diz que pode um pai, sendo mau, que seu filho lhe pede um pão, e ele não daria uma pedra. Amém? Ou peixe. Ele daria pão. Imagine o nosso Pai Celestial. Não vai dar com Ele todas as coisas? O que você pensa que você tem no reino? Pense aí. Que parte você faz desse reino? Qual a sua importância no reino? Aleluia. Ele é completo. Repita comigo: Ele é completo. Ele é completo. Aleluia. Ele é completo. Em Apocalipse 22:13 diz: Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o último. O princípio e o fim. Ele começa, Ele termina. Não há obra inacabável para Ele. Jesus Cristo começa algo e não faz pela metade. Jesus Cristo não muda o percurso que Ele já disse que tinha para a sua vida. Jesus Cristo não muda de ideia. Ele é o começo e o fim. Como nós vamos seguir esse percurso, lembra do caminho? Guiados pelo Espírito Santo, vai determinar a minha e a sua chegada. E como chegaremos? Também tem uma passagem na Bíblia que fala de Caleb, que ele entrou à terra prometida. E Caleb, ele fala: tão forte como lá no início, eu ainda estou. Como está eu e você? Completos? Pela metade? Ou um terço? Como eu e você estamos na nossa caminhada? Só o farelo? Ah, estou só o farelo. Como eu e você estamos? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente? Como está a sua alma? Como está o seu corpo? Como está o seu espírito? Completo? Estamos completos? Aleluia! É preciso estar completo
Porque a identidade de Jesus ele era completo. Aleluia! Ele é aquele que tem poder. Ele é aquele que é o poder. Ele é o poder. Ele é o poder. Ele é soberano. Em Romanos 11, que nós acabamos de cantar, 36 diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Tudo é para ele. Tudo é por ele. Todas as coisas pertencem a ele. Todas as coisas pertencem a ele. Somos mordomos. Aleluia. Somos cuidadores. Aleluia. Mas ele tem a soberania, o domínio está sobre tudo nas nossas vidas. E mais uma vez, por que temer? Por que temer o que possa fazer o homem? Por que temer a má notícia? Ah, mas aqui já foi, não dá mais. Não, já aguentei. Não. Ele é soberano. Ele traçou um plano para mim e para você. Certeiro. Eu sou errônea, eu erro. Jesus não erra. Jesus não erra. Eu posso firmar alguma coisa com você algum dia, Deus me livre, até assinar. E talvez vir uma circunstância, a gente deu a nossa palavra, palavreou. E pode acontecer. Mas Jesus Cristo, Ele não é. Ele não é. E Ele me ensina a não ser. Ele te ensina a não ser. Eu estava brincando ontem ou antes de ontem com o Pedro. E o Pedro não gosta de feijão, mas a gente tem um hábito de comer um dia sim, um dia não. Não tem como eu ministrar e não falar do Pedro. É muito difícil. E aí a gente estava na mesa e era o dia de comer o feijão. Eu fui lá e coloquei 3 colheres. E aí ele disse assim para mim: 3 colheres não, só uma. Gritando. Eu falei: não, você vai comer 3. É 3. E ele comeu toda a comida e deixou aquela roda das 3 colheres lá no... Aí eu falei: não. Aí ele pegou e falou: eu não vou comer nada, não vou comer. Eu falei: hoje é o dia de comer. Aí eu falei para ele assim: olha, deixa eu te falar uma coisa. Um homem tem que ter palavra. Qual é o nosso combinado? Irmãos, antes que eu terminasse de falar, ele já tinha comido as 3 colheres, que ele mexeu com a honra dele. Aí eu falei: é isso aí, você é homem. É isso aí, você tem palavra. Porque a gente precisa, né, fazer essas coisas com eles. Então, se um menino de 10 anos, ele sabe que ele precisa ter palavra, nós precisamos. Agora imagina Deus, com toda a sua glória, com toda a sua soberania. Você acha que Deus vai faltar com a palavra se Ele falar para mim, vai para a esquerda? Você acha que Ele vai me mandar para a esquerda só para mim quebrar a cara? Você acha? Vai ali para a esquerda, porque às vezes a gente pensa assim: Deus, você me mandou, e olha a furada que eu estou. Jesus não mete a gente em furada, não. Não, Jesus não mete a gente em furada. Jesus tem palavra. A palavra de Jesus é tremenda. Capaz de separar juntas e medulas. A palavra de Jesus, Ele falou sim. Eu fico torcendo para Ele falar sim. Fico lá, e aí, Jesus? E aí? E oro. Porque se Ele falar assim, está garantido, pode estar desmoronando. A gente às vezes vai chorar devido à circunstância, porque a gente, né, é uma bênção. Né? Porque a gente transborda de unção. Mas se a gente tem o sim de Deus, e se a gente tem o não, a gente também se alegra. Se a gente tem o não, olha o cuidado dele. Olha o cuidado dele comigo e com você. Então Jesus, vou voltar aqui. Ele é o caminho. Ele é o Messias. Ele é Deus conosco. Ele é Senhor e Deus. Ele é o grande Criador e sustentador. Lá em Colossenses 1, 14 e 16 diz assim, ó: este é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam trono, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Por
que, Paula, você está batendo nessa tecla? Porque muitas vezes nós não damos a glória para Ele. Nós acabamos de dizer sobre a identidade de Jesus. Nós falamos da identidade do nosso Deus. Você viu quantas qualidades nosso Deus tem na identidade dele? Eu não estou falando do caráter, eu estou falando da identidade dele. Você viu quantas, né? Mas a palavra de Deus diz que nós temos uma identidade em Cristo. Essa identidade nos fez nova criatura. Foi conquistada na cruz do Calvário, amém? Nós temos uma vida de propósito. Jesus Cristo veio a esse mundo com um propósito, amém? E eu e você, nós temos uma vida de propósito, nós temos uma identidade para uma vida com propósito. Em João 1, do versículo 11 ao 13, diz assim: veio para os que eram seus, e os seus não os receberam, mas todo aquele quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Você e eu, oh, aleluia, nascemos pela vontade de quem? Pela vontade de Deus. Antes mesmo que fôssemos gerados no ventre das nossas mães, nós já tínhamos ali um carimbo de escolhido. Oh, aleluia, da vontade de Deus. Quantos Satanás sapateou para você não estar aqui, para você não nascer. Porque nós pensamos que Jesus Cristo começou um plano no momento que a gente o aceitou. O plano é para todos. Muitos são chamados, poucos escolhidos. O plano é completo. É para todos do mundo. Todos. Amém? Amém. Mas o aceitar, não é todos. Mas eu e você, aleluia, estamos dentro. Amém? Nós estamos dentro. Não estamos fora. Você já parou para pensar? Eu estou dentro. De quantas rodas você e eu já fomos excluídos? De quantos lugares bateram a porta na sua cara? Mas o soberano, o eterno, o glorioso, o maior de todos, disse sim para mim e para você. Então ressignifica as suas rejeições. Passa por cima de tudo. Eu tenho trauma. Que não é trauma, você tem Jesus. Amém. Você já ressignificou no dia que você falou assim: Jesus, eu te aceito. Jesus, obrigado. Porque através dessa confissão que você fez, foi o Espírito Santo te impulsionando. E você recebeu uma nova vida. Uma nova realidade. E qual realidade você está vivendo hoje? Qual a sua realidade? Aleluia. Fomos chamados, amados, com um propósito. E nós vamos falar de propósito hoje. Vamos falar de identidade hoje. De vida com Jesus. Agora eu vou entrar na palavra. Amém? Nós vamos falar de um personagem, João Batista. Vocês já ouviram falar dele? Que carinha corajoso. Gente, olha, estava estudando a vida dele. Eu falei, olha, não é bafo não, viu? João Batista foi um cara tremendo. Existia um homem enviado por Deus que veio cumprir um propósito de aplainar o ministério de Jesus Cristo aqui na terra. Você está entendendo que quando a gente chegou já estava tudo pronto? Você já parou para pensar? Mas quando João chegou, ele sabia que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele sabia que tinha essa promessa lá em Isaías. Por quê? Porque a promessa que João seria a voz do que clama no deserto, está lá em Isaías 43. Então, 700 ou 600 anos antes da vinda de Cristo, já havia a profecia do profeta João Batista. O precursor de Jesus já estava sendo anunciado 700 anos antes que Jesus viesse. Olha só. João Batista, ele era uma figura um tanto estranha. Ele não tinha por preciosa a sua vida. Nada. Não era vaidoso, não era arrogante, não era prepotente,
não trabalhava por si mesmo, para ele mesmo. Ele era alguém diferentão. Diferentão. Mateus 3, do 1 ao 6, diz assim, olha. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Você já imaginou, gente? Então, saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no Rio Jordão e confessavam seus pecados. Vamos lá para o 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, mas vos batizará com o Espírito Santo. Esse é o que veio para a gente. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que tremendo. João creu, diga, João creu. Oh, aleluia, ele creu, ele acreditou. Ele acreditou. E ele teve ações. Porque quem não tem ações não acredita. Não é possível. Não, Jesus falou, eu acredito. Eu acredito, vai acontecer. Mas você não tomou nenhuma atitude. João era o precursor de Jesus. Jesus não havia vindo. A palavra de Deus diz que João nasceu 6 meses antes de Jesus. As mães deles eram primas. Mas eu não vou entrar não, porque não vai levar muito tempo essa parte. Mas João, ele veio ao mundo enviado por Deus. Por Deus ele veio ao mundo, enviado por Deus, e acreditou no propósito. Ele não teve nenhuma oscilação no propósito de Deus para a vida dele. Ele veio ao mundo, ele batizava. Imagina, lá no Rio Jordão, um doido, porque eu acredito que ele não tinha uma aparência muito legal, porque ele vivia totalmente, gente, totalmente aquém do mundo. Se todo mundo usava jeans, estava João de terno e gravata. Não era o caso. Mas ele era diferentão. Diferentão. Se você olhar o perfil dele, ele era um cara de opinião própria, assim, tipo, sou assim e deixa eu desse jeito. João Batista veio à terra na frente de Jesus. Ele era apresentado na Bíblia como seu precursor, que significava aquele que preparou o caminho para o seu ministério. Ele nasceu 6 meses antes de Jesus. Sua história de nascimento está ligada a uma gravidez milagrosa de Isabel, prima de Maria. Sua vinda ao mundo, como eu falei, ele veio 700 ou 600 anos antes de Cristo. Jesus Cristo foi o sucessor de João. Espera aí, Paula, você está diminuindo Jesus. Você vem falar que Jesus é o sucessor de... Sim, Jesus Cristo é o sucessor de João aqui na terra, com a condição de ser herdeiro de Deus. Amém? Com a condição de ser herdeiro de Deus. Jesus Cristo veio a esse mundo. Amém? Assumiu a forma de servo. E disse assim, João, deixa que agora eu toco o barco. E aí ele batizava, ele era aquele outro. Só que Jesus, tão maravilhoso, tão glorioso, João era o seu precursor. Jesus era o seu sucessor com a condição de herdeiro de Deus. E eu e você? Quem nós somos? Quem eu e você? João, precursor, primeiro, que abriu o caminho. Jesus Cristo, vou repetir, sucessor com a condição de ser herdeiro de Deus. E eu e você? Quem somos? Nós, através da morte e ressurreição de Jesus, somos os seus continuadores. Continuadores. Diga, eu sou o continuador desta grande obra. Mais alto. Eu sou o continuador desta grande obra.
glória a Deus. Nós somos continuadores, com propósito, com a identidade, filhos de Deus, co-herdeiros, participantes. Eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpião sem que nada nos faça dano. Temos esse poder garantido pela Paulinha? Não. Garantido por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo, somos continuadores. Mas como que eu vou continuar? Então, eu tenho algumas debilitações. Então, eu tenho algumas incertezas. Eu tenho alguns desafios. Eu tenho algumas adversidades. Jesus teve todos os desafios, todas as adversidades. Foi tentado, não pecou, não fraquejou, seguiu. Continuadores seguem. Continuadores seguem. Está doendo, a gente segue. Por que a gente segue com dor? Porque nós confiamos que aquele que é fiel e justo, concluirá a grande obra em nossas vidas. Mas eu não posso deixar de ser o continuador que ele tem a expectativa. Ele tem uma expectativa em mim, ele tem uma expectativa em você. Ele sonhou comigo, ele sonhou com você. Jesus tem uma expectativa em nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Saber que aquela empresa, aquele pai, aquele amigo, aquele colega, aquele vizinho, não dá nada pra gente. Oh, meu Deus, tadinho. Mas Jesus, Jesus, olha lá de cima e fala: ele é o meu continuador. E ele nos capacita para continuar. Ele nos dá revestimento. Ele nos fortalece para continuar. Jesus, mas eu estou aqui no caminho, sabe, com dores. Levanta e anda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já viu aquele livro, Kenneth Hagin? O nome de Jesus. Gente, é tremendo. O nome de Jesus Cristo é nome sobre todo nome. Sobre todo nome. Não há inferno que prevaleça. Não há inferno que prevaleça. Não há enfermidade que persista. Não há caso que não se resolva. Se o detetive não resolveu, se o médico não resolveu, se o delegado não resolveu, o juiz não resolveu, Jesus Cristo resolve. Se você não tem o cartão dele, me procura no final do culto que eu vou te dar o cartãozinho dele. Ele resolve. Jesus resolve tudo. Muda o jogo. Sabe quando as peças estão todas assim já para dar o checkmate? Eu não entendo muito de jogo, nem sei o nome, de xadrez. Obrigada, amor. Eu não entendo muito de xadrez, mas sabe quando está naquele finalzinho que vem lá, não é assim que eu, né? O cara tá para dar aquela jogada. Acabei com o Luan. Agora a Raquelzinha se lascou. Vem Jesus. Sabe, Jesus vem com toda a razão. Ele faz igual quando ele foi lá no templo, que estava lá os cambistas vendendo passarinho. Jesus dá um chute nesse xadrez e mostra quem é o dono do jogo. Quem é o dono do jogo da sua vida? Quem é o dono do jogo? Quem é o líder do jogo da sua vida? É Jesus. Jesus, Ele que lidera, Ele que está na frente. É Ele que dá as estratégias, as diretrizes. É Jesus. Nós só precisamos estar atento à voz certa. Estar atento e ser guiado. Porque quando nós somos guiados certeiramente, Ele faz. Jesus não deixa de fazer. Amém? João Batista foi um profeta marcado pela sua extrema humildade, sua pregação inusitada, seu caráter irrepreensível, sua disciplina e sua fidelidade à missão. Sua coragem inabalável e firme, sua humildade. Vou falar da humildade de João. Está lá em Mateus 3:11.
Eu não vou ler para não tomar todo o tempo de vocês. Amém? Olha, em Mateus 3,13, a humildade, ele reconheceu sua inferioridade diante de Jesus e que não era digno nem de desatar as suas sandálias, afirmando que Jesus deveria crescer e ele diminuir. João, ele estava ali com seus discípulos. João tinha discípulos antes de Jesus, porque a palavra de Deus mostra para a gente que lá na cadeia que ele estava preso, os discípulos deles foram até eles, e os discípulos dele o enterrou. Então João, ele não se colocou como superior. Pô, já estou aqui pregando, já ganhei não sei quantas pessoas, e aí vem esse Jesus. Não subiu para a cabeça de João. Ser humilde não é sinônimo de fraqueza. E às vezes a gente pensa, poxa, eu não vou baixar a cabeça não, eu não vou passar por isso, eu não vou fazer isso não, porque eu já galguei uma estrada longa, já cheguei até aqui, e eu não vou me curvar, ou não vou obedecer, ou não vou fazer. João Batista já tinha trilhado um bom percurso quando Jesus chegou. E quando Jesus chegou diante dele, a primeira coisa que Jesus disse a ele, nas minhas palavras, está parafraseando, eu gostaria muito que você me batizasse. E João falou, não, eu não sou digno de desatar a sua sandália. Servir com humildade. E é em todas as áreas, na igreja, em casa, na empresa, todas as áreas. Quando nós somos humildes, eu não estou falando, gente, da pessoa cuspir no chão e você vai lá limpar, jogar o prato. Não estou falando disso. Eu estou falando de fazer a parte que nos cabe com excelência, sem deixar que ninguém fale. Ah, porque eu sou orgulhosa? Não, porque eu sou humilde. A pessoa humilde, ela faz com excelência e ela não está preocupada quem vai ver ela. Não, mas quem vai ver? Quantos vão dizer que foi bênção, que foi bom, que ficou bonito, que ficou legal? Às vezes na nossa vida vem alguém mais inteligente ou mais experiente e nós ficamos fazendo comparação. Às vezes nós projetamos já as nossas fraquezas, os nossos defeitos nas pessoas. Pegamos as nossas mazelas. Ah, mas olha, a Maria, sabe? Chamaria antipática, assim. Sabe, tem umas coisas. Não, amado. Não, vai renovar sua mente. Sabe, seu coração é terra boa. De tudo que nós devemos guardar, guardamos o nosso coração. Ah, o coração do homem é enganoso, do homem sem Deus. O homem que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida tem o coração enganoso. Mas eu tenho o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. O nosso coração não é enganoso. Não repita, eu tenho o coração enganoso, não. Você tem o coração terra boa. Terra boa. Seu coração é santo como você. Do nosso coração procede bênçãos, as saídas maravilhosas das nossas vidas é do meio do seu coração. Então tira esse versículo da sua vida, porque não faz parte, porque você já aceitou Jesus. Amém. O seu coração, o meu coração não é enganoso. Não há engano no coração daquele que é guiado pelo Espírito Santo. Amém. Como eu sou guiada pelo Espírito Santo e digo que o meu coração é enganoso? De duas, uma: ou você está falando besteira, ou o seu coração, ou você não é guiado pelo Espírito Santo. Amém? Eu sou guiada pelo Espírito Santo. O meu coração não é enganoso. O meu coração é terra boa, terra fértil, que quando a semente cai, prospera, dá 100 por 1. O seu coração é da mesma forma. Aleluia. Glória a Deus. João, ele tinha uma pregação inusitada e o seu caráter era irrepreensível. Isso está lá em Mateus 3. Eu vou ler para vocês. Vamos lá. Olha a pregação de João. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus, dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Aí vai repetir: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo. Eu vou pular isso aqui e vou lá para o 7. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo,
disse-lhes: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aleluia! João atraía multidões com a mensagem poderosa sobre conversão, sobre arrependimento, sobre a chegada do reino de Deus. O seu caráter era irrepreensível, era marcado por pregação firme. Pregação firme! João tinha palavra, amém? Ele era direto. João não fazia rodeio, ele era sincero. João, ele não pregava para te agradar, e nós não devemos agir assim, falar coisas às pessoas para agradar, ou não falar aquilo que desagrada, o que você deveria falar. Nós precisamos nos posicionar, denunciar o pecado e não fazer acepção de pessoas. Quando eu digo acepção de pessoas, não é só o fato de eu ir num lá porque o irmão está sujo, porque não é isso. Não vou falar com Douglas. Algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, porque o Douglas tem uma cara de bravo. Não, ele não vai aceitar. Isso é fazer acepção de pessoas. Agora eu com o Ricardo demonstra ser uma pessoa mais calma, né? O Roger, com a Priscila não vou falar essas coisas não. Mas o Roger dá para confrontar um pouco. A Priscila não. João não fazia acepção de pessoas. Jesus mandou ele ir e falava. Precisamos. Com amor, lógico. Com amor, mas precisamos falar. Precisamos falar. Eu não posso me calar diante de ver meu irmão no erro. Não posso. Não posso falar para o Douglas. Douglas, você viu o Ricardo? Ora por ele, Douglas. Nossa, Douglas, eu não queria contar, mas como vai precisar orar? Sabe? Vou contar. Não, nós precisamos. Sabe esse negócio que o mundo fala assim, empatia? A empatia é uma forma secular de se dizer amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Eu, muitas vezes, falava assim, olha, eu não falo para uma pessoa aquilo que eu não gostaria de ouvir. E eu fiquei muito tempo pensando assim, o que eu não gostaria de ouvir, eu jamais vou falar para o Douglas. Isso é grave. Se você tem esse pensamento, gente, olha, vamos fazer uma renovação aí de mente. Às vezes você não precisa ouvir, mas você precisa dizer sim. Lógico que você não precisa falar, né? Porque o Renan... Não, chama o Renan. Pega um café, eu acho que ele gosta de café. E vamos ter uma conversa olho no olho, amigável. Traz ele para perto. Traz o Caio para perto. Traz a Ju para perto. Mas fala a verdade. Às vezes você está vendo seu irmão errando, indo para o buraco, seu filho, seu vizinho, seja lá quem for. E você é a voz que clama no deserto. É você a voz, é o continuador. E você fala, não vou agir assim não vou falar não. A gente precisa mudar o nosso conceito. E fazer, e falar. Ele tinha uma disciplina, uma vida disciplinada. Ele viveu no deserto da Judéia com uma dieta simples, gafanhoto, mel silvestre. E as roupas dele eram de pelo de camelo. A alimentação simples, a dieta de João Batista, era destacada como um extremo contraste com o estilo de vida da época. Imagina, todo mundo comia de tudo. Frango, boi, sapo, macaco, todo mundo comia tudo. João, foi o que veio na minha mente. Mas se João comia gafanhoto, né? João comia gafanhoto e mel silvestre. E as vestes de João? Nossa, quando a gente sabe que a gente vai ministrar, a gente quer colocar uma roupinha melhor, né? Quem ministra é assim, não é? Você vai fazer um louvor, você quer estar alinhado, né? João tinha a roupa dele fixa. O vestuário dele era símbolo da sua vida de penitência, de jejum, de renúncia e de dedicação total ao seu chamado. Isso está lá em Mateus 3:4. Depois vocês anotam aí e vem em casa. João, ele tinha uma coragem e uma fidelidade inabalável à sua missão. João, olha uma atitude de João. Ele tinha uma coragem inabalável e uma fidelidade à sua missão. Ele sabia por que ele veio. Denunciou o pecado de autoridades políticas, como o rei Herodes Antipas, o que levou à prisão e ao martírio.
João Batista repreendeu publicamente um rei. E assim, não foi assim, olha, rei, você está mal vestido. Olha, rei, você está comendo bastante, maneira aí. Olha, rei, você falou... Não. Ele disse assim, olha, você casou com Herodias, esposa do seu irmão Filipe. Isso é erro, isso é pecado. Quando todos estavam no reino elogiando, que mulher bonita, que matrimônio, que festa linda, que alegria. João não, João ele foi lá e ele colocou o dedo na ferida. E ele disse, você está em pecado. E por conta disso, João foi levado a uma prisão, levado a uma masmorra. Durante uma festa de Herodes, João estava preso. E teve uma grande festa. E lá estava Salomé, a filha de Herodias, mulher de Herodes. E ela dançou. E ela seduziu com a dança dela, ela agradou todos os homens que estavam ali, todas as pessoas que estavam ali. E o rei ficou tão impressionado, tão encantado com ela, que ele disse, peça até metade do meu reino, que eu te dou. E Salomé, filha de Herodias, já sabia que a mãe dela queria a cabeça de João. E o que aconteceu? Salomé dançou e disse, eu quero a cabeça de João, que ela me seja entregue num prato. João foi decapitado. Isso estragou a história de João, porque ele foi decapitado? João ficou menos atrativo ver a história de João, porque João foi decapitado? Não. João perdeu porque João foi decapitado? Não. Porque o reino de João não estava aqui. O reino de João era um reino celestial. Ainda que a cabeça de João tivesse vindo a prêmio, João sabia que ele não era desse reino. João Batista foi totalmente dedicado à sua vocação. Ele não se desviou. Ele não buscava um conhecimento pessoal, um crescimento pessoal, um reconhecimento pessoal. João tinha uma missão, ele não errou o foco. E quando ele estava preso, ele estava tão isolado, ele estava tão distante de todo mundo, que ele falou, olha, volta lá e pergunta para Jesus se ele é mesmo o Messias. E Jesus voltou, e os discípulos dele voltou e perguntou, e Jesus disse, olha, conta para ele as obras que eu venho fazendo aqui. Mas essa fragilidade de João não o torna inferior, não o torna menor. O que eu quero dizer com isso é que nós somos frágeis. Vai haver hora que a gente vai chorar? Vai. Vai ter hora que a gente vai sorrir? Vai. Vai ter hora que vai ser maravilhoso? Vai. Mas quando eu e você colocamos a nossa confiança em Deus e sabemos do nosso propósito, tudo muda. Como você e eu, considerando Jesus, considerando que Jesus é maravilhoso, considerando que Ele tem uma promessa na nossa vida, uma promessa que Ele já nos deu todo o poder, Ele já nos deu tudo o que é preciso para cumprir esse propósito, amém? E eu pergunto para você, como você e eu, como nós gostaríamos de ser lembrados quando nós não estivermos aqui? Nós estamos falando da vida de um homem que não está mais aqui, João Batista. E daqui a um tempo, nós não estaremos mais aqui. Se nós não formos arrebatados, que é o meu desejo, né? Quando Jesus voltar, eu aguentar até Jesus voltar. Mas como nós vamos ser lembrados? Como eu e você vamos ser lembrados? Alguém que lutou, alguém que deixou um legado de santidade, de propósito, de vida com Deus? João Batista foi considerado por Jesus o maior dentre os nascidos de mulher. Está lá em Mateus 11:12. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos, isso está lá em Mateus 11, do 11 ao 12. Eu e você precisamos nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar. Nós não estamos numa, a luta é grande. Não, nós já vencemos, Satanás já é derrotado. Nós precisamos cumprir um propósito. O propósito de Deus para mim e para a sua vida não pode parar. Nós somos continuadores dessa obra. Jesus, vou pedir para que você se coloque de pé, e o Ministério de Música, por favor, se posicione. Nós temos um chamado, nós temos um propósito. E eu gostaria que você fechasse os seus olhos e pensasse aí, na pergunta que eu fiz para você. Como você gostaria de ser lembrado
e considerado após a sua partida. Não estou mais aqui. A Elô vai dar continuidade, o Mateus. Como vai ser? O Pedro, o Isaac. Quando nós não estivermos mais aqui, quem lembrará de mim, de você e das nossas obras? Tudo que a gente vai deixar são as nossas obras. Tudo que eu e você vamos deixar é as nossas obras. Nós já vamos ter lá no céu um corpo transformado, mas o que fizemos vai ficar aqui. E eu desejo de todo o coração que eu faça o melhor, com excelência. Sabe, que eu não erre o alvo. E eu peço para Deus, como se fosse para mim, como se fosse para você, que você não erre o alvo. Que você lembre sempre que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. E de que Jesus tem razão. Jesus tem razão. Jesus tem razão. Não importa a minha opinião. A importante é a opinião de Jesus. Jesus tem razão. Jesus tem a razão de tudo. Jesus não erra. Eu falho, eu erro, mas Jesus não erra. Ele me ama, me corrige, me ajuda. Mas Jesus tem razão em tudo. Jesus é a resposta para tudo. Aleluia. Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, pela vida dos meus irmãos. Obrigada pela minha vida. Obrigada, Senhor, porque nós somos continuadores da sua obra. E o Senhor, Pai, é aquele que nos impulsiona. O Senhor é aquele que nos fortalece. O Senhor é aquele que nos ajuda. O Senhor é aquele que está conosco, Pai, em todo o tempo. E o Senhor não nos deixa, Pai querido, caídos no caminho. O Senhor, Pai querido, Pai amado, tem cuidado das nossas vidas. Tem gerado circunstâncias, Pai, para que o meu irmão acelere e avance naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, obrigado, porque para as nossas vidas é um processo de aceleração e nós não estamos sozinhos. Nós temos, Pai querido, Pai amado, fazer essa continuação do teu ministério, da tua palavra contigo. Obrigada, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, que essa palavra flua, Pai querido, Pai amado, no espírito, Pai, no coração dos meus irmãos, Pai, e que haja, Senhor Jesus Cristo, uma ajuda e a prática da palavra seja constante, Pai, em nome de Jesus. Oh, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus, aleluia, oh, glória.